Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Nós contamos no momento com 7 inscritos no nosso site, no nosso canal. Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje nós continuaremos o nosso trabalho atual. Estamos fazendo a leitura das explicações da Bíblia Sagrada, seus capítulos e versículos, seus livros. Então, nós chegamos no 9º livro do Antigo Testamento, justamente aqui pela nossa sequência aqui, 1º e 2º Samuel, a função da autoridade, nós consideramos aqui como o 9º livro. E nós continuaremos a releitura do 1º Samuel, o 1º livro, no seu capítulo 9, na sua segunda parte, já Samuel e Saul, avaliação da autoridade política. No capítulo 9, no seu primeiro assunto, aqui é a segunda parte do livro, do 1º livro de Samuel, seu segundo assunto, do seu primeiro assunto, instituição de um poder central, No seu capítulo 9, em todos os seus, vamos dizer, 27 versículos, Então, as explicações aqui vão do capítulo 9,1 10,16, quer dizer, capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 10, versículo 16. Vamos para as explicações, Então, vamos ver aqui, capítulo 9, explicando o capítulo 9 do 1º livro de Samuel. É o começo da segunda narrativa, favorável à criação de um poder político central. Neste relato, a iniciativa é de Javé. Samuel unge secretamente Saul como rei e os sinais que seguem apresentam Saul como alguém escolhido por Javé. Aqui, a instituição do poder central é vista como dom de Javé. A continuação do relato está em 1 Samuel 11. Então, explicações, Agora, capítulo 10, Ainda, capítulo 10, ainda no 1º livro de Samuel, ainda na sua segunda parte, Samuel e Saul, avaliação da autoridade política, ainda no seu primeiro assunto, instituição de um poder central. O versículo 10, ele conta com, vamos ver quantos versículos, o capítulo 10 conta com 27 versículos, 27 versículos. O primeiro, eu esqueci de falar dos tópicos do capítulo 9. O primeiro tópico, a realeza é dom de Javé. Segundo tópico, não, é um tópico só no capítulo 9. Agora o capítulo 10. Com todos os seus 27 versículos, Exatamente. O capítulo 10, nós temos aqui, vamos dizer, os tópicos do capítulo 10, Primeiro tópico, Saul é escolhido rei por sorteio, É o único tópico do capítulo 10. Vamos para as explicações, Então, capítulo 10, versículos 17 a 27, porque os versículos anteriores, no vídeo anterior, nós explicamos até o versículo 16 do capítulo 10. Vamos continuando aqui, capítulo 10, versículos 17 a 27. Temos aqui a continuação da primeira versão, desfavorável ao poder político central, iniciada em 1 Samuel
capítulo 8, versículos 1 a 22. Fica bem claro o contraste entre o regime tribal, inspirado por Javé, e o regime monárquico, que rejeita Javé. A eleição do rei é feita através de sorteio público. O versículo 27 já mostra um início de descontentamento. Agora vamos para as explicações do capítulo 11 do primeiro livro de Samuel. Capítulo 11, ainda na segunda parte do primeiro livro de Samuel, Samuel e Saul, avaliação da autoridade política, no seu primeiro assunto, instituição de um poder central. O capítulo 11 conta com, vamos ver aqui quantos versículos, né? Conta com 15 versículos, né? Exatamente. 15 versículos. Vamos para as explicações do capítulo 11, né? Primeiro tópico do capítulo 11 do primeiro livro de Samuel, Saul eleito por aclamação, né? É o primeiro e único tópico. Então vamos para as explicações do capítulo 11 do primeiro livro de Samuel. Capítulo 11, versículos 1 a 15. Continua aqui a segunda versão sobre o surgimento do poder central, iniciada em 1 Samuel 9, capítulo 9, versículos 1 a 10 e 16. O sinal anunciado em capítulo 10, versículos 1 a 7, realiza-se agora. A liderança de Saul na libertação do povo é um sinal de que ele foi escolhido por Deus. Dessa forma, a realeza aparece como continuação da era dos juízes e não como ruptura. Talvez seja este o relato mais antigo sobre o surgimento da monarquia. Então, vamos agora para as explicações do capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, ainda também na sua segunda parte, né? Samuel e Saul, avaliação da autoridade política no seu primeiro assunto, instituição de um poder central. Então vamos para o capítulo 12, as explicações, né? Capítulo 12, em todos os seus 25 versículos. Exatamente. Primeiro tópico do capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, avaliando o passado e prevendo o futuro. Então, um único tópico do capítulo 12 do primeiro livro de Samuel. Vamos para as explicações, né? Capítulo 12, versículos 1 a 25 do primeiro livro de Samuel, explicando. É a passagem difícil para o sistema tributário dirigido por um regime monárquico. O discurso de Samuel apresenta uma avaliação do que significou a autoridade dentro do regime tribal. O povo não foi explorado nem oprimido. A previsão sobre o regime monárquico, ao contrário, é sombria. Será que o novo regime vai significar realmente um passo à frente em direção a uma sociedade justa e igualitária? Samuel parece ter suas dúvidas. Entre parênteses, conforme 1 Samuel capítulo 8, versículos 10 a 22, que mais tarde serão confirmadas pela história. Mas, como os profetas que lhe sucederão, ele não abandona o povo e insiste para que este seja fiel ao projeto libertador de Javé. Vamos para as explicações do capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, já no seu segundo assunto, as tentações do poder político, né?
ainda na sua segunda parte, não é? Do primeiro livro de Samuel, Samuel e Saul, avaliação da autoridade política, não é? Então, capítulo 13 do primeiro livro de Samuel conta com, vamos ver aqui quantos versículos, não é? 23 versículos. Vamos aqui para o primeiro tópico, a tentação de se absolutizar, né? Segundo tópico, como se livrar da dependência. São dois tópicos no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, no seu segundo assunto, as tentações do poder político, né? Vamos para as explicações, ainda na sua segunda parte. Explicando o capítulo 13, versículos 1 a 15, né? Num momento difícil, o rei Saul é posto à prova. Com medo de perder o povo, ele ultrapassa suas funções, usurpando uma que era própria de Samuel. Com isso, desobedece àquele que intercedia pelo povo diante de Javé. Entre parênteses, 10, 8, 12, 23. O grande perigo de um poder político é ultrapassar suas funções e se absolutizar, pretendendo dar a última palavra sobre a vida e o destino do povo. A função da política é servir ao bem de todo o povo. Ela se corrompe quando acumula poderes para oprimir o povo e servir apenas a uma classe privilegiada. Versículo 16 a 23 do capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, explicando: os filisteus dominavam a tecnologia do ferro, e isso lhes garantia a supremacia sobre Israel. A situação era crítica, pois Israel dependia dos filisteus para a fabricação e manutenção dos instrumentos agrícolas. No campo bélico, os filisteus boicotavam completamente os povos vizinhos na fabricação de armas. É nesse difícil contexto que Israel busca um novo regime político para preservar a sua autonomia. Então, vamos para as explicações do capítulo 14 do primeiro livro de Samuel, já no seu segundo assunto, as tentações do poder político, ainda na sua segunda parte, né, do primeiro livro de Samuel, Samuel e Saul, a avaliação da autoridade política. O capítulo 14 conta com, vamos ver aqui quantos versículos, né? Conta com 52 versículos, 52 exatamente. Primeiro tópico, liderança de Jonatas, do capítulo 14, né? Segundo tópico, primeiro tópico e único tópico do capítulo 14, vamos para as explicações, né? Capítulo 14, versículos 1 a 52 do primeiro livro de Samuel. Mais uma vez, Saul toma decisões arbitrárias que provocam desânimo ao invés de estimular a confiança. Agindo com mais sabedoria e solidariedade, Jonatas consegue lançar pânico entre os inimigos. É ele quem se torna o instrumento da vitória concedida por Deus ao povo. Glória a Deus, aleluia. Minha felicidade, meus irmãos. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação das explicações do primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 15. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Minha felicidade, até lá.